O que é ser fluente numa língua? Existem vários níveis de fluência. Eu vou colocar aqui na tela para a gente perceber que existe uma gama muito grande do que pode ser fluente. A pessoa pode ser fluente no nível básico ou a pessoa pode ser fluente no nível proficiente. Então, a fluência, ela tem vários estágios. O que eu quero dizer com ser fluente numa língua? Não é quando a gente sabe todas as estruturas gramaticais, não é quando a gente tem um vasto vocabulário naquela língua, é quando a gente consegue se comunicar sem estar tão atrelado à tradução da língua. Se eu não quiser realmente aquilo tudo que eu falo em português, traduzir para o inglês e esperar ser compreendida daquela forma. Isso não é fluência. Isso é uma profissão, são tradutores, tá? Precisa ter um conhecimento muito grande das duas línguas para conseguir traduzir de uma língua para outra, ok? O que é a fluência? É quando a gente consegue, mesmo sem ter toda a noção gramatical daquela língua e vocabulário daquela língua, a gente consiga se comunicar livremente. Vocês conseguem perceber que muitas pessoas que não leem, não escrevem numa língua, elas conseguem ser fluentes nesta língua. Por essa razão, ok? A gente não precisa ter toda a gramática e todo o vocabulário desenvolvido para conseguir ser fluente numa língua, certo? Eu acho que esse é um grande erro quando a gente está aprendendo uma língua, é achar que a gente precisa ter toda essa parte gramatical, de vocabulário, essa parte lógica desenvolvida para ser fluente, para conseguir se comunicar nessa língua. E elas não estão conectadas dentro do nosso cérebro, né? Para a gente ter uma gramática desenvolvida e um vocabulário vasto, isso quer dizer que nós somos letrados nesta língua, mas a fluência, ela tem que acontecer de uma outra forma, certo? Então, como é que a gente pode se tornar fluente numa língua? Não ter medo de arriscar, começar a conversar mesmo sem ter certeza de tudo que estamos falando, de tudo que estamos ouvindo, né? Isso são formas, ter curiosidade, querer se expor mesmo sem ter segurança. Isso tudo são atitudes que, se a pessoa se colocar nessa atitude, ela vai conseguir trazer a fluência na língua. Porque, não, mesmo quando a gente está aprendendo a nossa primeira língua, né, no meu caso, o português do Brasil, quando a gente está no processo de aprendizado, a gente não tem todas as seguranças de qual é a estrutura correta para usar, né? E mesmo assim, a gente vai testando, a gente vai tentando, a gente vai inventando palavras, a gente vai tentando montar frases e as pessoas vão tentando nos entender e a gente começa a ficar mais seguro e as coisas começam a se encaixar. Isso é o processo da fluência. Se eu fiz isso na minha primeira língua, eu vou ter que fazer isso em todas as outras línguas que eu quiser falar. No caso, o inglês. Mas qualquer outra língua que eu quiser falar, eu vou ter que passar por esse processo, onde que eu me sinto inseguro, onde que eu arrisco, onde que eu tenho medos, onde que eu não tenho todas as estruturas organizadas, para mesmo assim me expor, para mesmo assim escutar, para mesmo assim querer conversar sem ter a segurança da estrutura gramatical. E aí, com o tempo, a estrutura gramatical vai se encaixando e a gente vai saindo de um nível mais básico de fluência, vai desenvolvendo também a nossa parte lógica naquela língua, a gramática, vai desenvolvendo o vocabulário e de uma parte mais inicial, a gente vai se movimentando para uma fluência proficiente. É um caminho a ser trilhado. Se a gente não tem um começo, não tem como a gente chegar lá. A gente não chega lá através do estudo de gramática, certo? Eu vi um professor esses dias falando uma coisa que, com toda certeza, eu vou usar para sempre. Falar línguas é como jogar futebol. A pessoa não fica treinando os músculos,
músculos, estudando as regras do jogo de futebol e vira um bom jogador de futebol. O bom jogador de futebol é aquele que tá em campo, aquele que tá jogando. Ele sabe as regras, ele preparou o corpo físico dele para aquele jogo, sem dúvida nenhuma. Mas se ele não estiver em campo jogando, ele não é um bom jogador. Então, se você quiser falar línguas, você tem que estar em campo jogando, senão você não é um bom comunicador e você não vai virar fluente nesta língua, ok? Nós vamos devagarinho conversando sobre isso, mas hoje nós conversamos sobre a fluência e a gente tem que aprender que para ser fluente numa língua, a gente tem que se permitir arriscar, ok? Não é a gramática que vai trazer a fluência, é a sua prática. É você se expor que vai trazer fluência e segurança pra gente rapidinho se movimentar para proficiência, ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje e em breve teremos mais dicas de como se tornar fluente em inglês.